Olá! Hoje nós vamos falar a respeito dos métodos de localização dos pontos de acupuntura ou acupontos, que é outro nome que nós também utilizamos para chamar os pontos que nós vamos ponturar. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer para vocês que todo sucesso da terapia que nós vamos realizar depende da assertividade nos pontos. E para que isso aconteça, eu vou apresentar para vocês os 3 métodos mais utilizados e outros que a gente vai descobrindo com o decorrer dos estudos científicos e muito mais. O primeiro método é o Tsum. O segundo, a referência anatômica. E o terceiro, que na verdade foi o primeiro a ser utilizado lá atrás, é a sensibilidade palpatória. No decorrer da minha experiência clínica, eu precisei algumas vezes utilizar outros métodos para descobrir alguns pontos que precisavam ser ponturados. E vou falar para vocês também sobre alguns métodos que são os segredinhos que nós podemos utilizar e nos facilita muito o trabalho e o sucesso da nossa terapia. Vamos lá. Existem alguns pressupostos para o tratamento correto da acupuntura. São eles. O diagnóstico correto. O nosso diagnóstico é como se fosse de um médico. Se o médico diagnosticar um paciente com uma doença errada, ele vai, claro, buscar tratamentos errados, utilizar medicação errada, o que não vai resolver a patologia do paciente. E detalhe, podendo causar muitas complicações. Então, primeira coisa, muita atenção no diagnóstico. A escolha correta do ponto. A escolha tem que ser muito assertiva, porque da mesma maneira que se um médico ocidental fizer um diagnóstico certo, porém utilizar a medicação errada, o tratamento não tem como dar certo. E a localização exata dos pontos. Porque se nós não ponturarmos no lugar muito correto, muito assertivo, nós podemos ponturar um ponto que não tinha nada a ver com aquele tratamento que a gente buscava, e aí tudo pode dar errado. Então, essa é uma questão muito importante, por isso a gente tem que estudar muito bem essa questão da assertividade nos pontos. E por último, a punção correta da agulha, que vai envolver a profundidade e o ângulo em que essa agulha é inserida. Agora nós vamos aprender um pouquinho sobre a história da localização dos pontos e a necessidade das novas metodologias. Há milhares de anos atrás, os acupunturistas buscavam os pontos somente com a sensibilidade da palpação, buscando os pontos de energia. Eu me recordo que quando eu estava na China, os chineses faziam a acupuntura, buscavam os pontos e realizavam todo o trabalho dentro da medicina chinesa com tanta facilidade que parece que eles nasciam sabendo. Porém, quando a acupuntura se espalhou pelo mundo, foi necessário buscar a padronização da localização desses pontos. E assim, vários métodos foram criados no decorrer da história. Unindo as metodologias que serão apresentadas, você obterá segurança para encontrar corretamente os pontos e assim o tratamento será eficaz. Você poderá confirmar facilmente a localização correta quando você for tratar aqueles pontos e verificar minuciosamente onde o paciente sente mais dor. E a boa notícia é que com o passar do tempo, com a experiência, com a prática, você sentirá muita facilidade de encontrar, assim como você também vai decorando no decorrer do curso, onde fica cada ponto. O Tsum, a ortografia é Kun. Porém, nós utilizamos a pronúncia Tsum. O Tsum é frequentemente glossado como polegada chinesa. É uma unidade de comprimento tradicional chinesa. Sua medida tradicional é a largura do polegar de uma pessoa na junta, enquanto a largura de 2 indicadores denota um Tsum e meio, e a largura de 4 dedos, vocês vão entender tudo isso direitinho daqui a pouco, na junta, exceto o polegar, é a medida de 3 Tsuns. Nesse sentido, continua a ser utilizado para mapear pontos de acupuntura no corpo humano em vários usos da medicina tradicional chinesa. Em Hong Kong, usando o padrão tradicional, mede aproximadamente 3,715 centímetros ou aproximadamente 1,463 polegadas.
e está escrito Tsun, tudo junto. No século XX, na República da China, os comprimentos foram padronizados para se ajustar ao sistema métrico e no uso atual da República Popular da China e em Taiwan. No Japão, a unidade correspondente Sol foi padronizada em 1000 por 33 milímetros, aproximadamente 3,030 centímetros e aproximadamente 1,193 polegadas ou 0,09942 pés. Isso tudo pode parecer muito confuso, mas agora você vai entender muito bem na prática. Medidas, vamos lá. Nós vamos usar os dedos para começar a medir Tsun. Primeira maneira que você tem de medir um Tsun seria com o seu polegar na parte mais larga da falange distal do seu polegar. Então, vou mostrar de assim e vou mostrar de assim. Então, eu tenho aqui e pego a parte mais larga da falange do polegar e aqui eu tenho a medida de um Tsun. E olha só que interessante. Se eu mostrar para vocês aqui, ó, o meu dedo médio e colocar essa medida aqui que eu acabei de passar para vocês, com essa dobra no dedo médio, vocês vão perceber que é a mesma largura. Aqui eu também tenho um Tsun. Então, vamos lá. No meu dedo do meio, meu dedo médio, eu tenho um Tsun aqui na segunda falange, na falange medial, eu tenho a mesma medida que eu tenho aqui. Mede aí na sua mão para você ver como funciona. A mesma medida de um Tsun que está aqui na parte mais larga da falange. Eu também tenho um Tsun aqui, quando eu dobro o meu dedo médio, eu também tenho um Tsun na segunda falange do dedo, aqui. Deu para entender essa parte? Mede aí e confere para você ver. Agora vamos lá para 2 Tsun. Eu tenho duas maneiras também. Se eu pegar a primeira e a segunda falange do meu dedo indicador, eu consigo aqui a medida de 2 Tsun. E eu tenho também outra maneira de medir 2 Tsun, que eu acho um pouco mais fácil, que seriam meus 3 dedos. Eu vou pegar aqui os 3 dedos e vou pegar essa largura, é a largura também de 2 Tsun. Agora, para conseguir 3 Tsun, eu pego 4 dedos, que seria o indicador, o médio, o anular e o mínimo, e na segunda articulação interfalângica eu tenho a medida de 3 Tsun. Presta atenção, são 4 dedos e eu obtenho a medida de 3 Tsun. Aqui, pegando de lado a lado na mão, na segunda aqui articulação interfalângica. Eu tenho aqui com 2 dedos na segunda articulação interfalângica, eu tenho a medida de 1 Tsun e meio. Então, eu passei para vocês aqui a medida de 1 Tsun no polegar, passei de 1 Tsun e meio, passei de 2 Tsun e passei de 3 Tsun. Essa é a maneira mais fácil que nós temos de medirmos 1, 2 e 3 Tsun, ou 1 Tsun e meio também. Vamos gravar mais uma vez. 1 Tsun no polegar, 1 Tsun e meio, 2 Tsun, 3 Tsun. Como nós ainda não entramos na matéria de anatomia, eu quero deixar explicado para vocês palavras que eu utilizei. Aqui eu falei de falange. Falange são esses ossinhos que nós temos aqui, ó, no dedo. Quando eu falo da primeira falange, quando eu falo da falange distal, eu estou falando desta falange aqui, a que está mais longe do meu corpo, falange distal. Aqui eu tenho a falange medial, é a falange que está no meio. E aqui eu tenho a falange proximal, que é a falange que está mais próxima, assim fica mais fácil da gente gravar. É a falange que está mais próxima das minhas mãos. Então, eu tenho falange distal, falange medial e a falange proximal, ok?